Deu certo? Perfeito. Legal. Então, primeiramente, bom dia para todos que estão nos assistindo. Agradecer o convite da Ziv e do Davi para que possamos conversar sobre esse tema aí, que vai crescer bastante nesse ano, tenho certeza. E então, atualmente, eu sou o Product Owner dentro da Unicred. Unicred é uma cooperativa de crédito, assim como Sicredi, como Sicobi, talvez o pessoal conheça mais essas empresas. Somos uma cooperativa de crédito premium, muito voltada para a área da saúde, mas nós estamos expandindo nosso portfólio para qualquer tipo de pessoa aí no mercado. Atualmente eu cuido de uma squad voltada para processos de associações, então temos bastante exemplos do low code, no code, processos automatizados aí dentro dessa área e outras áreas da Unicred. Eu acho que a gente vai poder abordar bastante esses assuntos aqui com vocês. Muito bom. Muito bom. Obrigado aí pelas apresentações. O pessoal que tiver alguma dúvida aí sobre, quiser depois se conectar com o Lucas ou com o Evandro também, coloquem aí, passem para a gente a sua questão, o seu ponto, que a gente faz a conexão, tá? Mas vamos aquecer os motores, então. Vou até tirar a tela aqui para a gente poder se ver um pouco melhor. Eu queria que vocês contassem um pouquinho aí para o pessoal que está acompanhando a gente, como que eram os processos nas empresas de vocês antes da adoção de uma plataforma low-code, ou se vocês já adotavam, qual era a dinâmica, enfim, compartilhe um pouco dessa visão do antes. Como era o antes? E aí fiquem à vontade, pode ser Lucas ou Evandro. Quer começar, Lucas? Vamos lá. Então, assim, na Unicred, a gente já está há um bom tempo brincando, digamos assim, com processos, automatização de processos, fazendo ciclo, né, BPM de processos. Começamos, na verdade, inicialmente, muitos dos nossos processos eram tramitados via e-mail, telefone, qualquer tipo de meio de comunicação, e era aquela loucurada, como qualquer empresa, de repente, que não tenha isso, se assemelha a esses pontos, né? Muitos documentos também, tanto tramitados via e-mail ou sendo guardados em pastas, né, simplesmente para ter um controle disso. E, na verdade, com essa forma de se operar, tu não tem controle nenhum das coisas, né? Tu não tem padronização nenhuma das coisas, tu não consegue mensurar, tu não consegue monitorar, tu não consegue controlar. Então, a gente tinha muito esses cenários aí. E a gente já vem de algumas ferramentas de BPMS dentro da estrutura da Unicred. Atualmente estamos com a Ziv, né? Mas cada momento a gente foi subindo uma escada, né? Degraus de uma escada, amadurecendo sobre cada um dos pontos de automatização de processos. Então, acho que o primeiro gargalo que a gente conseguiu resolver foi essa questão de centralizar as coisas, para que a gente possa controlá-las, né? E também monitorar para melhorias constantes, né? Que é o que o BPM diz, né? A metodologia. Eu acho que é isso, assim, como era antes, assim, era simplesmente sem organização nenhuma, assim, né? E muito provável que se tinha perda de informação, né? Perda de controle de fila do que se fazer, perda de um norte do que se fazer. Então, eu acredito que era mais ou menos assim, tá? Ótimo, obrigado, Lucas. Era assim também aí, Evandro? Sim, Lucas, não muito diferente. A gente, na verdade, começou aqui com o Ziv, né? Então, antes do Ziv, os processos eram alguns com folha e malote, né? Aquele sistema antigo. A pessoa passava no papel, colocava no malote, uma outra área levava para uma outra pessoa. Então, o fluxo era controlado totalmente manual, né? Tínhamos também alguns fluxos por e-mail, né? Ou algum outro meio de comunicação. E o principal fluxo que a gente tem aqui era tratado via pastinha de rede. Então, existia as pastinhas de redes com cada atores, né?
até existia uma automatização no sentido de que quando alguém salvasse um arquivo, disparava um e-mail para a pessoa responsável pela pasta, mas todo o trâmite era manual, né? Então, tinha muita, realmente, perda de informação, alguém salvava em pasta errada, transferia, editava arquivo, porque todo mundo que participava do fluxo tinha acesso a todas as pastas, né? Então, era realmente bem complicado o gerenciamento desses processos. Foi aí, então, na verdade, a gente vê essa característica em muitas empresas, né? Aparentemente chega um momento em que se toma uma decisão, né, do chega, olha, não dá mais, não aguento mais esse cenário e quero partir para um cenário melhor, com gestão, enfim, com facilitação. Na empresa de vocês, o que acendeu essa luz? Qual foi o momento em que vocês efetivamente falaram, olha, agora não dá, a gente precisa melhorar? Queria que vocês compartilhassem um pouco dessa motivação. Foi algo que desceu, foi top-down? A empresa propôs e falou, olha, precisamos melhorar isso? Ou foi algo que surgiu de dentro, de baixo para cima, né? De uma iniciativa mais departamental que depois se expandiu? Como vocês são de empresas diferentes, vocês têm perfis diferentes, eu acho que é muito rico explorar essa visão. Bom, eu acho que é uma evolução natural de uma empresa se ela quer crescer exponencialmente, né? Ela precisa olhar para esses pontos, né? Então, eu acho que chegou um momento na Unicred, pelo menos, que a situação estava começando a ficar crítica, assim. E precisávamos olhar para isso para que pudéssemos ser mais ágeis em algumas questões. Naquela época, veio de uma... Na verdade, a Unicred, a gente tem umas empresas vinculadas a uma estrutura, né? Então, que nós chamamos de cooperativas. Então, essa parte começou a evoluir dentro de uma cooperativa. E aí, nós olhamos aquilo com bons olhos e falamos, vamos replicar isso para todo o sistema da Unicred, né? Essa gestão de processos, né? E aí, a partir disso foi mais fácil, porque a gente tinha um modelo que estava funcionando, que uma cooperativa explorou. Nós tínhamos também a alta gestão comprando essa ideia, porque era visível os resultados que se tinham com a automatização de processo, não só a automatização em si, né, mas também toda a gestão do processo. Perfeito. E isso foi muito fácil para implementarmos, assim, tá? Mas também tem outras coisas que acabam olhando, né? A questão de custo, né? Tu tem um alto custo na forma como tu trabalhava antes. A questão que eu comentei na questão que estávamos conversando antes, a questão da centralização da informação. Então, acho que isso era um ponto que precisava acontecer, centralizar as coisas, né? Para que tu pudesse controlá-las, criar uma fila, criar um norte, todo mundo está ciente do que está acontecendo, saber aonde tem que ir para fazer tal operação. Então, acho que isso tudo foi ajudando. Assim, na verdade, acho que foi criando uma bola de neve com várias coisas, e aí, a partir disso, falou, cara, precisamos dar conta dessa bola de neve, né? E aí, a nossa sorte é que tinha uma cooperativa já trabalhando com isso, e conseguimos ver resultados e implementar de forma sistêmica, assim. Muito bom, muito bom. E na UIR, Evandro? Na UIR foi um pouco diferente, né? Quando eu entrei aqui na UIR em 2019, já existia um pouco dessa necessidade, né, dessa demanda, né? Então, a empresa entendia que a gente precisava de melhorias, mas não existia nenhuma tratativa, né? E como eu era o responsável, né? Sou o responsável pelo um dos fluxos que eu acredito ser o principal, um dos principais que nós temos, é que ele é multidisciplinar, enfim, e ele está muito ligado à nossa estratégia de negócio. Eu cheguei e aí, entendendo, Bom dia, os pessoal. da área que eu tinha em mãos, eu entendi que eu não tinha, Estão na verdade, me ouvindo? muito gerenciamento, não tinha muito... Podem confirmar no chat, por favor, se vocês estão me ouvindo. Vamos ver aqui. Está tudo certo? Sim. Sim, tudo certo. Matheus, pode ligar a tua câmera. Deixa eu ver quem está aqui, então. Bom dia a todos. Bom dia, Antônia, Douglas, Fernanda,
Bastante gente aqui com a gente. Que bom começar a nossa quinta-feira assim. O Marcelo, o pessoal da Ziv, nossos clientes, pessoas que ainda não são clientes, mas estão aqui também. Muito bom dia para vocês. Sejam bem-vindos. Espero que vocês tenham gostado do podcast que eu coloquei aqui para vocês escutarem. E olha que legal, a Weir Minerals é uma indústria, né? E eles tiveram, deixa eu ver aqui, 77% de redução no tempo do processo. Então é um podcast bem legal que vale a pena vocês escutarem, né? Os Ziv Podcasts aí tem várias grandes empresas que se transformam em cases e a gente coloca aqui para vocês aprenderem, escutarem e, por que não, ter um benchmark aí, né? Então vamos lá, vamos começar nosso evento de hoje. Primeira coisa, eu queria agradecer a presença do Matheus, logo ele vai se apresentar para vocês, eu gostaria de agradecer a presença dele, vocês vão entender também porque a gente está em dupla aqui nesse evento. Queria agradecer a presença de vocês e queria dizer o seguinte, usem o chat à vontade, o pessoal do marketing da Ziv está aqui para nos assessorar, para nos ajudar, para mandar links, para mandar o que vocês pedirem aí, o pessoal está nos ajudando. Usem o Q&A para fazer perguntas para a gente, tá? Então, durante toda a apresentação, façam perguntas, perguntem qualquer coisa que vocês quiserem. O que é o Matheus, a gente sabe, a gente vai responder. O que a gente não sabe, a gente não vai responder e não tem problema, porque ninguém sabe tudo, né? Mas o Matheus é aquela craque, fica do meu lado aqui me ajudando, tá? Então, fiquem à vontade, pessoal, o evento é de vocês, participem. Eu já fiz muitas demonstrações do Ziv e é sempre muito mais rico quando vocês estão junto com a gente aqui perguntando, tá? Então, vamos começar. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Bruna, faço parte aqui do time da Ziv há aproximadamente 5 anos e meio, tá? Eu sou especialista em processos, com certificação internacional CBPP, né? E tenho aí grandes experiências em otimização de processos em empresas de grande porte, como a GCO do Brasil, John Deere e outras. E hoje estou aqui na Ziv, amo essa empresa. E vou deixar aqui também um espaço para o Matheus. Bom dia, Matheus. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bruna. Tudo bom? Tudo bem, muito obrigada pela tua presença. Maravilha. Bom, pessoal, eu sou um dos especialistas aqui da Ziv, tá? Especialista no produto, trabalho um bom tempinho aqui, faço parte da equipe de projetos e vim hoje aqui para ver se eu consigo ajudar a responder algumas dúvidas um pouquinho mais técnicas ou mais especialistas que vão aparecer aí. Então, fiquem à vontade, pessoal. E aqui, olha que legal, eu trouxe essa imagem para mostrar exatamente para vocês a apresentação, tá? A Ziv, nós temos o produto Ziv, que é um produto low code. E o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o que a gente indica para os nossos clientes, né? E para as pessoas que estão usando as ferramentas low code, que é o seguinte: uma divisão de especialidades, né? Eu estou aqui como uma Citizen Developer, ou seja, eu sou uma desenvolvedora cidadã. Eu não tenho informação de TI igual o Matheus tem, mas eu tenho informação de processos. Então, eu consigo criar aplicativos de processo dentro do Ziv, sem usar código. Eu consigo criar, automatizar um processo e disponibilizar esse processo para uso. Mas, sempre que eu tenho alguma limitação de integração, customização ou algo que fuja do meu conhecimento, porque eu sou uma desenvolvedora cidadã, eu não sou uma desenvolvedora profissional. O desenvolvedor profissional é o Matheus. Então, a gente trabalha como uma dupla, né? Eu faço uma parte do aplicativo de processo e o Matheus vem e complementa com tudo que ele sabe sobre desenvolvimento, criação de código, programação, tá? Então, isso que a Ziv vem trazendo para o mercado, é essa divisão bem clara entre os analistas de processos, as pessoas que são da área de processos e o pessoal da TI, que essa força, essa dupla, ela é imbatível. E aqui, antes da gente entrar, deixa eu voltar. Antes da gente entrar para o próximo slide, eu vou mostrar a ferramenta, obviamente, né? A demonstração é para isso. Mas eu queria fazer uma brincadeira aqui. Eu queria perguntar para o Matheus. Matheus, olha só. A gente tem... peraí. A gente tem aqui, na nossa demonstração, pessoas profissionais, né? Que são da área da logística, operações, processos, qualidade, RH,
Tem o pessoal da engenharia e projetos, financeiro, tem um monte de gente. Customer Success, até Customer Success está aqui com a gente. Comercial e vendas, administrativo. E, obviamente, que a gente tem muito mais processos de TI, tá? Muito mais pessoas de processos de TI. E eu queria fazer uma brincadeira, Matheus. Qual que você acha que tem mais? Pessoas de processo ou pessoas de TI? Olha, eu acho que eu vou apostar em pessoal de processos, hein? Processos, deixa eu ver aqui. A gente tem, em sua maioria, pessoas de TI. Na verdade, é muito parecido, tá? É percentualmente muito parecido, mas os top 2, né, ali das áreas que vocês selecionaram quando se inscreveram, ficou top 1 TI e o número 2 ali processos. Então, acho que faz muito sentido essa imagem que a gente está mostrando ali, né? Que é processos Bruna, TI Matheus. Então, vai ser bem legal hoje a nossa interação. Pessoal, antes da gente falar sobre o produto, tá? É legal vocês entenderem onde ele tá, o que que ele faz, qual o benefício que ele traz para dentro das empresas, tá? E aí aqui a gente trouxe alguns números, assim como aquele que eu mostrei da Weir, do podcast que você estava escutando lá no início, a gente tem outros exemplos aqui. Ó, esse 77% de redução é justamente o da Weir, tá? Que eles conseguiram diminuir o lead time do processo, né? Ou seja, o tempo total de execução do processo. É isso que o Ziv faz dentro das empresas. Otimiza o processo e começa a entregar uma comunicação melhor entre os departamentos, uma gestão melhor do processo, que é muito importante, né? A gente tem também aqui, por exemplo, 50% de redução do backlog da TI, das demandas da TI, né? Por quê? Porque além disso, Matheus, é muito mais rápido desenvolver com low code, não é? É muito mais rápido. Você consegue fazer um aplicativo inteiro, somente com a ferramenta, sem customização nenhuma. Sem customização. Então, o que que acontece aqui nessa 50% de redução do backlog da TI, né? Já que o pessoal aqui da TI está em peso na nossa apresentação. Você consegue desenvolver mais rápido, porque você não vai usar o código. Você vai usar código somente quando você quiser. Existe a possibilidade, por isso que é low code e não no code, né? E vai te dar outras possibilidades quando você usar o código. Você vai modificar também algumas como é que eu posso dizer, características do aplicativo, né? Criar mais. Mas além disso, você vai entregar para a área de negócio muito mais rápido. Então, a gente já teve clientes aí que conseguiram 50% de redução nas filas, né, de demanda da TI. Temos também aqui o que o Matheus comentou. A gente teve clientes que conseguem criar um aplicativo de processo e colocar no ar em 2 dias. Então, isso é bem rápido, né? Imagina você entregar um processo automatizado em 2 dias. É muito rápido, tá? Então, a gente já teve clientes que conseguiram isso. E também temos aí, né, o case do Banco BMG, que é esse aqui de baixo. Eles conseguiram 7 vezes o retorno sobre o investimento, tá? E além disso, tem outros. Inclusive, nesse momento, os nossos executivos de venda da Ziv, o Davi e o Cristiano, estão no evento sobre CSC, no Mavisa Resort em São Paulo, onde o nosso cliente da Enkel, né, da Build Vita, estão lá trazendo também um case. E a gente está simultaneamente, tá, Matheus? Eles estão no YouTube lá e a gente está aqui, então, bastante exemplos de como os clientes estão conseguindo grandes resultados com a nossa ferramenta low code da Ziv. E por último aqui, então, eu trouxe, né, um pouquinho sobre os nossos clientes. A gente já está desatualizada essa apresentação. Olha que beleza. A Thaís fechou o negócio ano passado em Orlando. Então, a gente já está em 6 países, tá? E em todos os estados brasileiros, tá? Então, isso aqui é bem legal, é um grande orgulho, né, para nossa empresa. E por que que eu trouxe isso para vocês? Para não entrar direto na ferramenta, né? Para vocês entenderem um pouquinho quem está usando o Ziv, o que que as pessoas e as empresas estão conseguindo com a ferramenta. Então, é legal a gente trazer essa introdução. Mas vamos lá. Vamos agora fazer a demonstração. Por enquanto, queria ver se tem alguma pergunta. O Júlio mandou um oi no Q&A. Oi, Júlio, tudo bem? Como você está? Já temos perguntas aqui no chat. Vamos ver. O Roger está perguntando: eu fico dependente da plataforma depois do app estar desenvolvido? Quer responder, Matheus? Seria legal se ele
conseguisse falar um pouquinho melhor dessa pergunta, porque que tipo de dependência você está achando, Roger? Ao meu ver, somente por acesso, né? Então, para poder utilizar o aplicativo. O Ziv, vocês vão ver agora na apresentação, a gente vai criar os aplicativos dentro da ferramenta, tá? Então, para você usar ele, você tem que ter acesso à ferramenta. Não é assim, criei, disponibilizei e não preciso mais do Ziv. Não, você vai continuar acessando a ferramenta Ziv para acessar os seus aplicativos, tá? Mas vamos lá, então. Deixa eu mostrar aqui. Vou fechar isso aqui e vamos lá. Estão vendo a carinha do Ziv? Tá vendo, Matheus? Tudo certo? Então tá. Tudo certo. Tá, legal. Então, pessoal, o que eu mostrei para vocês antes sobre resultados, sobre grandes empresas que usam a plataforma, né? Tem várias outras, se vocês entrarem no site ali, tem mais logos, né? Nesse mês passado, a gente fechou também com 2 big empresas que eu estou louca para contar, mas ainda não pode, porque não está aprovado em contrato. Mas eu, né, como aqui responsável pelo marketing, a gente está louco para dizer para todo mundo essas 2 big empresas que fecharam com a gente. Mas se vocês entrarem no nosso site, tem outros logos legais. E o que essas empresas estão fazendo, tá? Aqui, o que vocês estão vendo é a carinha do Ziv. O Ziv, ele é assim, tá? Ele é dessa forma como vocês estão vendo. Amigável, bonito, moderno, né? E a gente tem aqui esses quadradinhos, entre aspas, né? São os aplicativos que alguém já criou, tá? Então, aqui é como se o sistema já estivesse pronto. Cada empresa cria o aplicativo que quiser. Por exemplo, na minha empresa, eu vou querer criar o processo de compras. Matheus, qual você vai querer criar na sua empresa? Esse adiantamento de despesas. Adiantamento de despesas. Legal. Cada empresa cria o aplicativo que quiser, tá? Digamos que a gente tem aí um cliente que está com muita dificuldade no processo de inadimplência do financeiro. Ele vai criar um processo de inadimplência do financeiro. Cada cliente utiliza a plataforma para resolver aquele problema que a empresa tem, tá? Por exemplo, eu trouxe ali o caso da Weir, que teve a redução de 77% do tempo do processo. Eles fizeram isso para um processo que estava causando problemas para eles. Então, cada empresa cria aqui o aplicativo de processo que quiser, tá? Então, aqui vocês estão vendo como as empresas utilizam o Ziv todos os dias. Então, eu vou escrever aqui, ó, compras. Vai aparecer os processos de compras. Vamos pegar outros processos aqui da área de logística, por exemplo. Então, tem aqui aprovação de frete aéreo, coleta de transportes e assim vai indo. Então, o sistema ele é bem amigável nesse sentido. Você usa a barra de pesquisa aqui e ele vai trazer o processo já automatizado que está ali por trás, o aplicativo de processo criado, tá? Vejam que eu estou aqui, ó, em iniciar aplicativos. Ou seja, eu estou aqui na tela onde todos os aplicativos que alguém já criou estão disponíveis para mim. Vamos ver aqui o que a gente tem de perguntas. Há um banco de template de aplicativos para não iniciar do zero? O Roger também está perguntando. Legal, Roger. Sim, a gente tem um banco de templates, tá? Disponível para os nossos clientes. E isso é disponibilizado para os clientes quando eles entram no processo da jornada de aprendizagem, que a gente chama, tá? Então, existem ali alguns templates. Assim como o processo de compras, acho que também é um template lá disponível, tá? Alguma pergunta mais, pessoal, aqui? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma coisa. Tá. Vamos continuar, então. A gente vem aqui agora, ó, para outra parte aqui de baixo de executar tarefas, tá? Então, aqui na parte de executar tarefas, são todas as tarefas que eu, Bruna ou Matheus, a gente tem para executar no dia a dia. Importante destacar que o Ziv, ele é uma tecnologia BPMS, ou seja,
O BPMS faz com que as tarefas elas circulem entre as áreas da empresa, fazendo a conexão desses departamentos, o que normalmente empresas de qualquer porte, grandes ou pequenas, acabam fazendo essa gestão toda por e-mail, Office, né, Word, Excel. Então, o objetivo do Ziv aqui é a gente criar esses aplicativos de processo de forma muito organizada, que as empresas comecem a ter uma melhor gestão, tá? Então, digamos que o Matheus, ele é meu gestor. Eu solicito um adiantamento de despesa, como ele pediu, ó, adiantamento de despesas. O Matheus é meu gestor e ele fez esse aplicativo, tá? Quando eu vou pedir algum adiantamento de despesa, eu vou solicitar por aqui. E ele vai receber uma tarefa para aprovar, rejeitar, solicitar ajustes e assim por diante. E todas as tarefas dele vão aparecer aqui, em executar tarefas, tá? Então, olha que legal. Dessa forma que a gente está vendo aqui quando a tarefa expira, a gente está vendo quem solicitou, ó, que foi o José, a Beatriz, a gente está vendo quem solicitou. A gente tem aqui um estilo de protocolo que eu posso sempre rastrear por esse número, tá? Chama instância. A gente pode rastrear por esse número aqui, buscar histórico. Então, olha que legal, né? É uma simples tela onde a gente está vendo uma série de redução de desperdícios. Como o primeiro, o José, ou nesse caso as tarefas são as minhas, eu sei que está atrasado, eu sei qual é a minha prioridade, se não tivesse atrasado estaria verde aqui, deixa eu ver se tem alguém que está verde. Deixa eu pegar aqui uma outra pessoa. Vamos ver. Essa aqui tem uma tarefa só. Eu vou alterando os usuários só para mostrar para vocês como exemplo, tá? Aurora. Vamos ver se a Aurora tem tarefas em dia. Todo mundo com tarefa atrasada. Aqui, ó, tem uma em dia, tá? Então, vejam que legal. A Aurora consegue saber que ela está com várias tarefas atrasadas, inclusive muitos dias atrasado, né? Se a Aurora sair da empresa, eu tenho aqui o histórico de tudo que ela fez, do que ela tem ainda para fazer de tarefa, se ela aprovou alguma coisa ou não, fica tudo registrado aqui embaixo, ó. Quem fez, qual a hora. Então, a gente começa a ter, de fato, uma gestão do que está acontecendo na nossa empresa, né? A gente consegue ter quantos processos de compras foram solicitados, quanto tempo ele durou, tudo isso, toda essa gestão que muitas vezes não acontece dentro dos departamentos por ser muito informal ou ainda pouco organizado, tá? Eu gosto muito de citar nos eventos que eu participo, o nosso cliente Sérgio, do Instituto Batuíra. Se você entrar no LinkedIn dele, ele fala muito sobre gestão. Gestão. Quem não tem gestão não tem nada. Quem não faz gestão dos processos não faz gestão da empresa. Então, ele fala muito sobre isso, a importância de você ter gestão do que está acontecendo, tá? E o Ziv é exatamente isso. Então, aqui, como eu consegui mostrar para vocês essa tela, a gente tem todas as tarefas que são executadas. Eu vou ter as minhas, que são de minha responsabilidade, o Matheus vai ter as dele, que são de responsabilidade dele, tá? Cada um com a sua responsabilidade. E aqui embaixo, toda vez que a gente entra no processo, ele mostra todo o histórico de quem fez, ó, realizou o cadastro, quem fez a correção de dados, tudo isso ele vai registrando no histórico. Por exemplo, compras, quem comprou, quem aprovou, quem recebeu a nota, quem pagou a nota, e ele vai registrando tudo no histórico do que aconteceu com datas, né, direitinho. Vi que tem pessoas da qualidade aqui, ideal para auditorias, tá? Então, tem tudo aqui registrado. Nada mais é feito por e-mail. Vamos ver algumas perguntas aqui. O banco de template a gente já respondeu. Ó, legal. Tem uma pergunta aqui, Matheus, para você. Preciso ter ambientes distintos? Teste, homologação, produção? Bom, não precisa em si, mas tudo vai muito da complexidade e do tamanho do ambiente, tá? Como em qualquer lugar, se você vai mexer no ambiente direto produtivo, existem certos riscos. Riscos que podem ser mitigados se você trabalhar com uma calma dentro do ambiente. Então,
como ferramenta low code, você faz muita coisa somente via parametrização. E se você se programar direito, até dá para fazer isso sem afetar o aplicativo original. Mas se você já começa a colocar customizações, colocar coisas a mais dentro da ferramenta, então é sempre bom ter um ambiente separado, tá? Até mesmo quando aplicativos básicos, né, sem integração, sem customizações, é legal trabalhar em ambientes separados, mas realmente não tem essa necessidade formal de ter ambientes separados, tá? A gente tem, né, Matheus, alguns clientes que preferem ter ambientes separados e outros não, né? Vai da preferência do cliente. O que acontece também? Quando a gente modifica um aplicativo de processo, ele é versionado, né? Então, a gente pode trabalhar na versão nova que a gente está criando, enquanto o antigo fica rodando. É assim que funciona. Então, eu vou mudar um processo, vou criar uma nova versão dele, eu crio essa versão e depois, quando ela estiver pronto, eu disponibilizo e substituo o anterior. Ele substitui automaticamente, né? A gente coloca lá a versão nova para rodar, tá? Me diga, por favor, Valmir, se a gente conseguiu te responder. Diga ali no chat, senão a gente pode tentar de novo, não tem problema, tá? Deixa eu buscar aqui. Tô apertando no botão errado. Sim, ele disse sim. Beleza, então. Ótimo. Vamos para a próxima. Pode acontecer tarefas em paralelo no mesmo processo? A Clarissa perguntou. Matheus, quer responder Isso, essa? pelo que eu entendi dessa pergunta, pode sim, Clarissa. Quando você faz a modelagem inteira do aplicativo, a ferramenta tem esse recurso de tarefas em paralelo. Então, por exemplo, eu estou fazendo um processo que precisa de uma aprovação de duas áreas distintas. Então, eu consigo fazer essa aprovação, criar duas tarefas, uma vai para cada fila, e eles ficam lá aguardando a pessoa. E também tem recursos de o quê? Se a primeira que aprovar, eu posso continuar o aplicativo, né? Posso continuar com a solicitação. Ou se não, eu espero as duas aprovações. Tá? Então, é possível sim ter essas em paralelo. Inclusive, tá, Clarissa? Executar tarefas ao mesmo tempo dentro do processo, que é o paralelo que você comentou, é um dos ganhos de tempo, né? Como a gente trouxe ali a questão da UIR, que reduziu o tempo de processo. Exatamente aí que a gente ganha bastante tempo. Então, por que eu vou fazer toda a minha tarefa, que eu tenho responsabilidade, e depois eu vou passar para o Matheus, se a gente não tem correlação, que uma não depende da outra? Então, sim, o aplicativo permite, inclusive é uma não é diretriz, mas uma indicação, né, dos especialistas em processo que você faça essa divisão paralela, onde as pessoas possam trabalhar ao mesmo tempo. E no final, o tempo do processo é reduzido e muito, assim, porque não precisa sempre um depois do outro, um depois do outro, um depois do outro. Você identifica o que as pessoas podem estar fazendo ao mesmo tempo, tá? Obrigada pelas perguntas, tá bem legal aqui a interação de vocês. Ó, a Natália está perguntando como é a inserção de regras nos processos e formulários. Matheus. Inserção de regras, o que seriam as regras em si? Se você conseguir dar uma melhoradinha nisso, seriam as tomadas de decisões dentro dos aplicativos? Se for realmente a tomada de decisões, ou como que ele vai navegar dentro do fluxo, por justamente decisões via formulário. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um formulário onde eu estou fazendo uma solicitação de compra e vamos falar de novo de aprovação de alçada. Eu tenho uma regra, se eu tenho mais de 10 mil, então eu não vou para o meu coordenador pedir aprovação, eu vou direto para o gerente da área. Então, esse tipo de regra, ele estando dentro de um campo da solicitação, o desenho do fluxo, do aplicativo, ele consegue mandar diretamente para essa outra tarefa. Tá? O Ziv, ele usa a notação BPMN, tá? Que é uma notação internacional bastante conhecida por especialistas em processos. Então, ele
é uma notação muito poderosa, essa notação, e ela permite, então, que você crie regras no próprio desenho, que é o que o Matheus está comentando. Então, no próprio desenho, existem o que a gente chama de gateways, por exemplo, que podem direcionar. Ó, se isso vai para cá, se isso vai para lá. Tem também as regras de negócio que a gente pode criar. Então, na própria criação do aplicativo, eu vou abrir um aqui para você ver. Ele já vai... Deixa eu ver quem é que perguntou. Foi a Natália, tá? Esse processo aqui que a gente desenhou, esse aplicativo de processo, ele tá desse jeito, com bastante informação, porque tá explicando, tá? Por isso que ele tá com bastante informação, tá explicando aqui nos textinhos, bem didático, tá? O que que acontece. Mas basicamente aqui, ó, nesse gateway, na criação dele, desse aplicativo, a gente vai colocando os elementos, né? Como arrastar e soltar, e ele vai criando o nosso aplicativo. Vindo para cá, ó, a gente tem esse gateway aqui, que é um gateway que ou ele vai para revisar a solicitação ou para baixo aprovar a solicitação. Então aqui a gente já tem uma regra a demonstrar para você, Natália, que é assim que pode ser feita. Então, por exemplo, quando essa tarefa de aprovar a solicitação, ó, ela é assim: aprovar solicitação de compras. E aqui embaixo a gente tem 3 botões. Conforme a pessoa for clicar nesse botão de aprovar, vai para um lado. Rejeitar, vai para outro. E revisar a solicitação, vai para outro. Então, aqui a gente já criou 3 regras diferentes para esse aplicativo, para essa única tarefa aqui de aprovar a solicitação de compras, tá? Nos diga de novo aí, Natália, se a gente conseguiu te explicar. Nos conte. Ó, regras de negócio, ela está perguntando. Regras de negócio, Matheus. Isso, eu acho que foi. Eu acho que se encaixa nessa explicação, sim, tá? Tanto a regra de negócio automática, né, pelos valores do formulário, quanto a ação humana. Eu acho que foi isso, né? E aproveitando também, junto com a pergunta da Vanessa, que ela tinha perguntado como é que era a modelagem do processo, e referente ao formulário também. Então, acho que ela acabou de demonstrar ali a primeira telinha da modelagem do processo. Isso. Boa, Matheus. Vamos lá. Como é a modelagem do processo? Como eu coloco as atividades e as áreas envolvidas em cada processo e crio os formulários. Então, pessoal, é exatamente isso, tá? A gente vai criando aqui, arrastando aqui do lado, ó, esse processo eu não posso mexer. Deixa eu pegar um novo. Aplicativos, aqui. Cliquei aqui e criei um novo, daí ele traz aqui um exemplinho, tá? Então, a gente vai buscando aqui do lado os elementos do BPMN e a gente vai trazendo para cá as atividades, tá? Que a gente quer criar. Então, olha que legal. Não tem uso de código aqui, né? Então, a gente pode, vocês vão ver nos textos sobre low code, que é como se a gente montasse um Lego, né? A gente vai encaixando os elementos da anotação e no final ele vira um software, né? Ele cria um aplicativo de processo, então ele é muito poderoso. Isso que é bem interessante, que é o seguinte: eu que conheço muito do meu processo, eu vou desenhar o processo como eu quiser. E depois eu vou chamar o Matheus e vou falar: Matheus, me ajuda aqui, preciso integrar com o meu ERP, preciso fazer alguma customização, preciso fazer alguma coisa que eu não sei, preciso colocar aqui alguma programação. E aí o sistema fica cada vez mais poderoso. Para quem é da TI sabe o poder do código, né? Então ele possibilita que você faça também essa ampliação, tá? Deixa eu ver ali, a pergunta era mais, né? Como é a modelagem? Então, a primeira pergunta é essa: como é a modelagem? A modelagem, então, é assim: a gente começa aqui, inicia a solicitação, vou pegando atividades. Eu tenho atividades aqui de serviço, tenho atividades aqui de regras de negócio, como foi perguntado antes, subprocesso. Então, a gente vai fazendo, trazendo essas atividades para cá e configura as atividades aqui do ladinho, ó. Então, eu vou dizer, por exemplo, quem é o responsável por essa atividade. Eu vou buscar na hierarquia da minha empresa e vou dizer aqui quem é a responsável, tá? Por essa atividade. Vou pegar, por exemplo, um diretor administrativo. Pronto. Aqui, analista de recursos humanos, tá? Então, sempre essa atividade vai ir para o analista de recursos humanos. E assim, a gente começa a definir muito claro quem é responsável por as atividades de cada tarefa dentro da empresa.
não fica mais tão aberto, né? Ou tão, como que eu posso dizer? Fica bem definido, né? A matriz de responsabilidade ali de cada um dentro de um processo a ser executado, tá? E a gente pode dizer também qual o prazo que ela tem para executar, isso é muito importante. Se a gente quer reduzir o tempo, a gente vai, né, vendo ali qual o prazo que tem para cada tarefa, tá? O que mais que você perguntou, Vanessa? Opa, aqui, deixa eu ver. Cadê a pergunta da Vanessa? Tem muita pergunta. Que bom, gente, continua mandando. Como eu coloco as atividades e áreas envolvidas em cada processo? Então, é assim, tá? Você vai colocando as atividades e vai colocando as áreas envolvidas aqui no... Eu tô com uma... Opa. Eu tô com a barrinha do Zoom bem em cima e isso está atrapalhando um pouco para eu mudar de tela aqui. Pronto. Ó, aqui as atividades envolvidas que foram colocadas, ó, área financeira, área de compras, né? Então, a gente vai dividindo, assim, cada área, cada departamento que vai participar desse processo e você pode criar quantos você quiser, tá? Então, aqui, por exemplo, na área de compras, a atividade está de efetuar a cotação e realizar a compra. Alguém colocou essa atividade aqui. T4 por quê? Tarefa 4, tá? Isso aqui é só boas práticas. Se alguém fizesse assim, não teria problema. Mas deixa eu colocar de volta aqui. E a gente gosta de deixar bem organizadinho, tá? O processo, quando for criado. E por último, você perguntou dos formulários, tá? Os formulários é aqui em cima, ó, formulário. Se eu clicar aqui no formulário, eu vou criar um formulário eletrônico vinculado a este processo, o que é muito legal, útil e traz bastante eficiência para o processo. Porque eu começo a eliminar os Words, Excel, preenchimentos, papel, né? A gente começa a sempre documentar. Olha que legal. A gestão da informação, né? As informações que estão circulando no processo, com o workflow das tarefas e as pessoas envolvidas. Então, eu sempre brinco que é um poderoso casamento entre a gestão da informação e na hora que ela tem que estar e onde ela tem que estar, tá? Então, o formulário, ele é sempre vinculado. Eu vou clicar aqui e vai vir o formulário eletrônico. Ó, aqui está a criação, esse foi um exemplo, né, de um formulário que foi criado para esse processo, mas a gente poderia aqui adicionar o campo que a gente quisesse de uma forma bem tranquila. A gente insere aqui o campo e ele vai vir aqui para baixo, assim como esses, tá? Como esses que estão aqui. O valor da compra, forma de pagamento, e eu posso adicionar o campo que eu quiser, tá? Acho que é isso, né, Vanessa? Qualquer coisa, você continua mandando. Vamos ver. Regras de negócio a gente respondeu, né, Matheus? Ó, a Ana perguntou se o Ziv tem integração com o HubSpot. O Ziv é uma ferramenta que ela consegue fazer chamadas a serviços externos, tá? Contanto que essas ferramentas elas tenham APIs, né, APIs abertas que consigam fazer uma autenticação, consultar, passar os dados, a gente consegue fazer a integração. Vou dar respondida, então, essa daqui também. Matheus, me corrija se eu estiver errada, tá? Mas o Ziv, ele utiliza a API REST, certo? Que é um dos padrões internacionais muito utilizado. E a outra ferramenta precisa ter esse padrão também, é isso? Isso. É isso, tá, gente? Existe até a possibilidade de usar um pouquinho mais antigo sem ser o REST, só que daí acaba caindo num problema mais da tecnologia em si, que acaba entrando em desuso. Tem muitas empresas que estão deixando de dar suporte, de usar um pouco das integrações antigas. Então a gente sempre recomenda ao máximo fazer até um esforço para utilizar o API REST, para fazer essas comunicações. Tá. Vou dar feito aqui. O que mais que a gente tem aqui? Tem bastante pergunta. Trabalho em um órgão público. O ZIV prevê as etapas do processo realizada por um outro órgão, empresa que não utiliza o ZIV? A gente tem algum exemplo disso, Matheus? Utiliza. Existem alguns caminhos. Como a ferramenta ela é bem trabalhável,
o órgão não precisa ela não precisa consumir o ZIV em si. Mas, por exemplo, um meio de fazer é você ter o órgão cadastrado como um usuário no seu sistema e quando chegar algum tipo de atividade para esse órgão fazer, ele vai receber, por exemplo, um e-mail com um link. Daí, quando ele receber esse e-mail com link, ele pode abrir a tarefa diretamente, tá? Isso daí, nomeando um usuário. Também é possível criar processos anônimos dentro da ferramenta, onde você não precisa fazer autenticação dentro do sistema para poder trabalhar numa etapa específica. Tá? Nós também tivemos que fazer isso com alguns processos de compras. Nós fazíamos uma lista de fornecedores, né, para um pedido de compras, e a gente acabava enviando e-mails para esses fornecedores com um resuminho do que pedia. Então, o fornecedor chegava lá, fazia um upload do PDF com a cotação, e depois ele alimentava um processo principal. Isso sem o fornecedor precisar estar cadastrado dentro do ZIV. Tá? Isso é uma outra forma também de fazer. Isso é um ponto interessante, né? Porque você pode colocar na ferramenta tanto seus fornecedores, pode colocar os seus clientes. A ferramenta é da sua empresa, mas você pode colocar todo as pessoas, né, que fazem parte do processo. A própria ferramenta que a gente usa aqui da Ziv, né? A nossa ferramenta Ziv, usada corporativamente, vários fornecedores nossos participam também. Então, quando tem tarefa que é terceirizada, o terceiro recebe a tarefa também. Então, existe essa possibilidade, tá? Tiago, eu vou dar como respondido o seu. Tem uma pergunta do Eduardo, muito legal. Eduardo, me corrija se eu estiver errada. Você está em Garibaldi, no Rio Grande do Sul? Deixa eu ver se vejo você no chat aqui. Eu também estou no Rio Grande do Sul. Não sei se deu para ver no sotaque, eu espero que não. Ó, o Eduardo respondeu, estou mesmo. Eu vi ontem você aqui na lista de inscritos e achei legal, a terra do espumante, nada mal, né? Eu achei legal ver alguém de Garibaldi aqui do RS, Rio Grande do Sul, tá? Foi, inclusive, Dia do Gaúcho, né, dia 20 de setembro. O que eu quero te responder, Eduardo? Você disse ali, né, que a gente poderia enviar, você perguntou se a gente poderia enviar o arquivo com os aplicativos e departamentos de padrão de implementação para não começar do zero. O que eu vou te pedir? Se você me permitir, a Mari, que está aqui nos ajudando, ela pode entrar em contato com você de tarde e a gente agendar uma conversa para a gente entender exatamente o que você precisa, como que a gente pode ajudar, tá? Por quê? O processo nosso comercial da Ziv, ele não é assim como eu estou fazendo aqui com vocês, eu e o Matheus, de apresentar a ferramenta. A gente gosta de fazer um processo comercial consultivo, de entender qual problema você tem na sua empresa e como a ferramenta pode ajudar. Se a ferramenta não vai ajudar, a gente vai dizer, olha, não vai ajudar. Mas se ajudar, a gente vai ter o maior prazer de fazer esse negócio juntos, tá? Ó, o Eduardo colocou que estamos eu e o CEO, o Anderson. Legal. Gerente de TI, ó, gerente de TI. Mais um gerente de TI escondidinho aí, viu só, Matheus? A galera da TI gosta. Que legal. Então, perfeito. A gente pode falar individualmente depois. Mari, anota o nome do Eduardo e entre em contato com ele. A gente te mostra, sim, os aplicativos que tem, tá? E ele disse que não ficou claro para ele. Tenho vários processos padrões já pré-cadastrados. A curva de aprendizagem do usuário será menor, tá? A gente tem muitos clientes que utilizam, que apenas uma pessoa mexe na ferramenta, tá? A gente tem vários clientes que fazem isso. É uma pessoa responsável pela ferramenta e ela cria vários aplicativos, tá? Existe isso sim. E a curva de aprendizagem dela, ela passa por uma jornada de aprendizagem junto com a gente. Então, nossa equipe de Customer Success, pós-venda, vai ajudar, e nossa equipe de projetos, assim como o Matheus está aqui, também pode ajudar a gente criar esses aplicativos. A equipe de projetos pode criar e a equipe de Customer Success ensina, né, os clientes a criarem os aplicativos, tá? Espero que tenha te respondido. Qualquer coisa a gente fala de tarde. Vamos ver outras. Tem alguma pergunta aí, Matheus, que você queira responder? Tem muitas? Tem algumas perguntas que acabam sendo muito parecidas, tá? Então, tem uma aqui do Valmir, porque eu acho que é mais simples de responder. Seria interessante eu poder ter vários formulários no mesmo processo, pois eu habilitaria o Forms em si dependendo das condicionais e não por campos. E também tem uma pergunta muito parecida da Vanessa.
quando eu coloco um subprocesso na modelagem, é possível abrir um novo formulário de subprocesso pelo processo já iniciado, tá? Então, acho que vamos aproveitar pelo menos essas duas perguntas para falar sobre a partezinha do formulário, tá? Você pode voltar ali naquela abinha onde você estava com o formulário? Peraí que eu tô tentando. É que tem a abinha do Zoom é bem do ladinho. Vê se você consegue dar Ctrl Tab. Ah, boa. Ah, não. Não vou conseguir. Peraí. Aqui. É do formulário? Isso, formulário. Tá. Porque daí a gente aproveita Aqui. e já mostra uma parte. Falando um pouquinho sobre a parte de campos, tá? Que nem ela falou, tem cada campinho aqui e também tem a característica de agrupar esses campos dentro de a gente chama de um agrupamento, tá? Então, por exemplo, número da nota fiscal, previsão de entrega, data de pagamento, eles estão dentro do agrupamento de dados da compra, tá? Então, o que que acontece? Isso daí já fica uma organização melhor e como é um aplicativo, ele é composto por etapas, então não seria vantajoso ele estar aberto no fluxo inteiro, porque às vezes tem informações sensíveis, né? Então, tem informações às vezes que só a gerência pode ver, e com isso, a ferramenta, ela consegue habilitar em atividades campos onde você vai fazer só a visualização, fazer a edição, ou que não vai ver esse campo nem agrupamento, tá? Entra aqui na abinha de atividades, ali isso, tá? Então, aqui você consegue colocar os agrupamentos e falar, eu estou no agrupamento itens. Aqui tem item, quantidade, valor. E aqui eu falo em quais tarefas eles vão estar habilitados e editáveis. Tá? Acho que isso daí, pelo menos, pode falar. Para completar um pouquinho o que você disse, por exemplo, o Matheus vai fazer a aprovação. Essa T01 é dele, é uma tarefa de responsabilidade dele, tá? E ele vai ficar visível para ele, como ele vai aprovar a quantidade, o valor. Vamos mudar esse pensamento e fazer de conta, né? Criar aqui uma história de que isso seja um processo de aumento salarial, de progressão de carreira, que é um dado sensível. Então, por exemplo, o Matheus, ele vai aprovar, porque ele é o gestor, e ele vai ver quanto que é o salário, qual que vai ser a progressão, o novo cargo da pessoa. Mas próxima tarefa aqui, T3, pode ser que a pessoa não possa ver isso. Seria, por Né? Porque exemplo, seja a um dado aprovação sensível. do colaborador. Né? O colaborador vai ver o status da solicitação. Então, o que acontece? A gente não vai abrir a parte de valores. Então, o que acontece? Quando ele receber a tarefa próxima, depois da minha, ele não vai ver valor, ele só vai ver um status ou um comentário, tá? Ou as mensagens que foram trocadas, ou também não ver as mensagens. E isso é muito legal, porque dentro do Ziv, inclusive, isso foi uma pergunta ali que apareceu, os nossos diferenciais, que são vários, né? Toda empresa tem diferencial de uma para outra, mas isso eu acho um ponto legal de trazer, que o nosso formulário, ele é o único. Você vai criar um formulário lá de 100 itens, mas cada um vai ver um pedacinho no único formulário. Eu não preciso duplicar formulário, não preciso criar formulário por etapas do processo, né, Matheus? A gente pode criar um formulário único, com 100 campos, um formulário bem grandão, mas eu vou ver uma partezinha, o Matheus vai ver uma partezinha, outra pessoa vai ver uma partezinha. Então, cada um vai ver aquilo que lhe compete e o que é, né, que a pessoa tem que ver para executar a sua tarefa, tá? Isso. E vale ressaltar também, aproveitando o gancho da outra pergunta do subprocesso, estamos fazendo, então, por exemplo, falar um processo de pedido de compras, tá? Você faz toda a compra e no finalzinho eu posso encaixar um subprocesso de logística, tá? Esse processo de logística, ele pode ter o mesmo formulário do processo de compras ou ele pode ter um formulário totalmente novo só dele, tá? E também é possível compartilhar informações entre esses processos, né? Só basta ter o campo com o mesmo nome. Ele consegue se comunicar dessa forma, tá? Gente, a Isso pergunta é da bem legal, Vanessa. Matheus, porque, Matheus, se tu puder dar feito ali na pergunta, que eu não me perdi qual você respondeu. Hum, Uma coisa legal do que o Matheus falou, o que a gente faz muito aqui na minha equipe, tá? Que é o seguinte, a gente vai criando processos de forma separada para ser mais rápido. Porque às vezes você precisa criar um processo de 100 etapas e ele é muito grande, ele é ponta a ponta na sua empresa. Então, para facilitar e ser mais rápido, a gente cria processos menores, fragmentados, e depois a gente conecta eles como subprocesso. Então, isso é bem legal, porque
cria cada vez mais maturidade, né? As coisas acabam ficando super conectadas, né? Traz bastante eficiência. O que mais que a gente tem aqui, Matheus? Tem bastante pergunta ainda. Vamos ver aqui. Tinha uma pergunta bem legal do Eduardo lá embaixo, ó. Ele fez 1, 2, 3, 4, 5 perguntas junto. Acho que eu consigo responder a maioria aqui, tá? Do AD, tem outro do AD também ali, se puder. Isso, referente a AD, a ferramenta tem, sim, ele trabalha nisso. Uma ferramenta SaaS, ele consegue fazer o login por SSO, tá? Nós da Ziv, por exemplo, só utilizamos SSO também. Em vários clientes também utilizamos o SSO, tanto o nosso quanto trabalhando direto com o deles, tá? Então, sim, a ferramenta trabalha. O SSO que o Matheus está falando é a pergunta do Eduardo, do Single Sign-On ou AD, né? Que é como você faz o login na ferramenta. Como que a gente pode fazer esse login ser mais gerencial, né, Matheus? Digamos assim, Isso, de uma forma mais... só ver com AD direitinho, eu não me lembro se é liberado no No SaaS? no nosso ambiente cloud, tá? Fazer login por Microsoft, por Google nós temos, mas eu não me lembro direto o AD, né? Que seria a rede interna deles, usar o usuário de rede deles. Tá? Mas eu sei que tem essa possibilidade, até para órgãos públicos também, eles conseguem fazer isso. Tá? Eduardo, eu também te oriento, se você quiser, né? Se você permitir, a Mari pode entrar em contato com você para a gente tirar essas dúvidas. O AD a gente tinha acesso. A minha dúvida do Matheus é se agora na nuvem ele ainda está habilitado. Essa é a nossa dúvida, minha e do Matheus. Tem vários clientes que usam AD, mas de uma época mais antiga que era on-premise, né? Que não era na nuvem. Isso. Então agora na nuvem a gente tem essa dúvida. Mas se você permitir, Eduardo, a gente pode entrar em contato contigo e tirar essa dúvida. Pode ser? Você pode responder aqui no chat? Será que o Eduardo está aí ainda? Acho que ele tá sim. Tá. Daí, Deixa eu ver se ele tá. maravilha. Daí tem algumas, continuando aqui as Claro, perguntinhas que tá. eu acho que Legal. são pertinentes, né? Regras de negócio no meio do processo, como eu falei, pode ser tomada decisões via formulário, tá? Ou até via conclusões de tarefas, esse tipo de coisa. É possível iniciar fluxos através de API? Sim, é possível. A ferramenta ela tem um conjunto de API REST para você trabalhar, tanto com início de processo, com consulta das solicitações, quanto a finalização dessas tarefas também. Então, por exemplo, o Eduardo, ele vai fazer via serviço, então ele passa a autenticação dele e o número da instância que ele está trabalhando, ele consegue fazer manipulação tanto do formulário, né, da instância das informações, quanto prosseguir com as tarefas. Uma solução de automação integrada RPA. Tá? Com isso do RPA, desenhando na parte do BPM, seguindo esse fluxo de atividades, você consegue fazer vários tipos de integrações. Então, o que acontece? Como a ferramenta ela consegue fazer chamadas a serviços, e também serviços consegue fazer chamada à ferramenta, então, sim, dá para fazer essa parte da RPA. Tá? E trabalhar também com parte de timer, de tempo. Então, eu consigo fazer uma parte do RPA onde eu vou consultar um serviço, né, para ver, por exemplo, eu vou ver o status de um pedido num cliente terceiro, tá? Então, se ele tiver API e tudo, a gente consulta, a gente faz a configuração daquela integração para consultar essa nota no cliente e a gente coloca dentro do fluxo. Faz a consulta do fluxo, eu alimento o campo com retorno, e se aquele pedido estiver concluído, ele prossegue. Se não, ele fica em um looping com timer. A cada 3 horas, eu vou lá e faço essa consulta de novo, até ele conseguir sair do fluxo, até ele estar concluído, tá? Então, sim, dá para fazer RPA, nós trabalhamos muito com isso com vários clientes, tá? Principalmente na parte mais antiga, onde que tinha até soluções mais robustas para isso. E é possível definir SLA para as etapas de processo? Sim, juntamente com que a Bruna mostrou um pouquinho ali na parte da configuração das tarefas. Quando você configura um ator que vai executar uma tarefa, você põe o tempo de execução daquelas tarefas. E pode ser separado também por tipo de
de ator que vai executar. Então, por exemplo, aqui o gerente administrativo, ele tem 8 horas para o prazo, tá? Então, eu posso colocar uma outra pessoa, então, por exemplo, eu posso colocar um analista juntamente nessa tarefa, ele vai seguir uma outra escala de tempo também. Então, sim, ele consegue definir esses SLA separados. Acho que finalizou essas perguntas do Eduardo. A gente conseguiu ser claro, Eduardo? Conseguiu responder essas dúvidas? E aproveitando que você está aí também, Bruna, a Vanessa acabou de fazer uma pergunta sobre e-mails, sem programação. Ótimo. Essa pergunta é ótima, Vanessa. Deixa eu dar a resposta aqui. Essa pergunta eu uso muito, tá? E-mails personalizados. É bem importante, né? Quando você muda alguma coisa no processo, ou aqui tem. Ou quando, por exemplo, você quer avisar uma pessoa que, como o Matheus comentou, a gente comentou antes, se alguém solicitou ou está em processo de progressão de carreira, ela pode receber um e-mail dizendo, ó, parabéns, você foi promovido, pode ser feito assim, ou ainda sua compra foi aprovada, qualquer tipo de comunicação, né? Por exemplo, hoje aqui na Ziv, quando a gente sai numa grande mídia, saímos na Exame, por exemplo, um e-mail é disparado para todas as pessoas da empresa, saímos na Exame, então assim, você pode colocar numa mensagem automática tanto uma informação muito crítica, importante, puxando dados do formulário, ou você pode também colocar essas informações mais simples, como saímos na Exame, né? Que é só uma informação a título bem informativa mesmo e não que exija alguma ação, tá? Então aqui tá o elemento de mensagem. Aqui isso aqui é tudo o formato que a gente faz para padronizar, tá? Então aqui seria a mensagem 02, informar a compra rejeitada, tá? Então a gente entra aqui na configuração dela e digita a mensagem aqui. Olá, requisitante, o nome para ele puxar do formulário, qual que é o nome do requisitante. Seu pedido de compra foi rejeitado. Para saber mais, consulte o sistema. Aí tem ali o número do que puxa o número da instância, né? De qual processo que ela está falando, essa pessoa que escreveu, tá? Mas você escreve aqui, nesse quadrado aqui, de corpo de e-mail. O que mais que a gente tem? O Eduardo está perguntando sobre indicadores de gestão. Bom, a ferramenta ela tem os relatórios próprios dela. E aqui eu não vou poder mostrar, Matheus, porque esse ambiente foi zerado. Eu vou tentar buscar outro. Felizmente, tá. Bom, falar um pouquinho enquanto você vê aí, a ferramenta ela tem um relatório principal onde ele vai acompanhar solicitações, tá? Então você consegue fazer uma consulta, né, tanto porque em ordem cronológica do que está acontecendo agora no momento na ferramenta, tá? Tanto fazer filtros por aplicativos, por campos, por status por tarefas. Então, eu quero aqui o aplicativo que eu tinha escolhido, adiantamento de despesas. Eu consigo fazer uma consulta somente do adiantamento de despesas que estão em andamento ou que já foram finalizadas. Eu posso também entrar um pouquinho mais no detalhe e ir na parte de tarefas de dentro dessa solicitação também. E pegar o status do que aconteceu. A tarefa de aprovação, se ela está em andamento, ou se já foi concluída, ou instâncias que não passaram por essa tarefa, tá? Tá, sobre esses indicadores, tá? Eu estou buscando aqui, ó. Acho que eu vou conseguir trazer um exemplo. Esse nosso ambiente, esse ambiente que eu estou demonstrando, ele está zerado sem dados, por isso que ele não puxa, porque não tem um histórico, tá? Mas eu vou tentar trazer aqui um exemplo para vocês, espera aí. Eu acho que é legal, Matheus, a gente falar duas coisas. A primeira é, o Ziv tem esse controle de dados, né? E a gente também usa o Power BI muito, né? A gente usa bastante Power BI para fazer essa integração e trazer ainda mais informações, tá? Mas aqui tem essa tela aqui de monitoramento de tarefas, tá? Onde a gente consegue ver todos os processos que estão acontecendo na empresa. Logicamente, todos os processos que eu posso ver. Se eu sou da área de compras, eu não vou ver os do RH. Ou se tudo bem eu ver do RH, eu vou ver do RH. Então, o controle de acessos e informações, ele também funciona
Muito bem, tá? Então, aqui, por exemplo, é uma tela que eu posso mostrar para vocês todos os processos que estão acontecendo, qual está em andamento, qual que está rejeitado, aprovado, com quem está, se está atrasado, ó. Essa tarefa aqui está atrasada desde o dia 20 e diz com quem está, qual a tarefa que está. Então, você consegue acompanhar aqui o que está acontecendo dentro da sua empresa. O que, aí eu vou citar o Sérgio do Batuíra, nosso cliente do LinkedIn, ele fala muito. Sem gestão, sem ter essa visão, você não tem gestão. Então, aqui não, aqui você consegue ter a visão. O que está acontecendo? Com quem está parado? Se o processo foi para frente ou não foi, né? Por e-mail, WhatsApp, isso não acontece, você não consegue ver isso. Agora eu vou mostrar aqui para vocês. Acho que eu vou conseguir mostrar, tá? Deixa eu dar um F11 aqui. Ups. Ó, aqui eu estou trazendo um processo e eu consigo ver no processo a performance das atividades. Então, eu consigo ver que a atividade mais longa é a T19, tá? E eu consigo ver também aqui, ó, que a tarefa T2, ela 100% é feita no prazo. Já a tarefa T2.1 é feita atrasada, só 33% no prazo. Então, eu consigo buscar esse histórico aqui, ó, de todas as tarefas do processo. Isso aqui é bem legal, tá? A Kimberly, que trabalha comigo esses dias, eu chamei ela e falei, Kim, por que a gente está com uma tarefa 150 dias atrasada? O que está acontecendo que está atrasando tanto? E aí ela me trouxe uma informação que era muito simples e a gente resolveu muito rápido. Mas se a gente não tivesse essa visão, não teria sido possível verificar, tá? A gente pode ver também a performance dos atores, ou seja, das pessoas que trabalham. Isso aqui é um exemplo, tá? Então, a gente pode ver aqui as pessoas que trabalham. Olha eu aqui, ó, 66%, que vergonha, dentro do prazo, tá? São 3 tarefas só, tá, gente? Não me xinguem. Então, a gente consegue ver isso também, o número de atividades executadas, a performance das pessoas, a performance do processo em si. Aqui o lead time, ó, a eficiência. Isso aqui está me dizendo, então, que um processo, ele leva, em média, 50 dias. Esse processo que eu selecionei, 50 dias para ser feito. Mas a gente já teve casos que a gente conseguiu fazer em 42, que foi o mínimo. E também teve casos que a gente fez em 58, que foi o máximo. Então, ele começa a te dar essas informações de gestão que são bem legais, tá? Matheus, escolhe outra aí, enquanto eu fecho esse Maravilha. Temos 2 Eduardos, tá? Perguntando uma coisa muito parecida sobre BI, tá? Um perguntou se a gente tem um BI. Nós temos esse relatório que a gente acabou de mostrar, tá? E o outro, Eduardo Santi, tá? Ele perguntou se a gente tem a API para consumir esses dados para a finalidade de um Power BI. Sim, nós temos essas APIs, sim. Dentro da ferramenta, Bruno, ali no menuzinho de ajuda, somos o BPM, direitinho lá em cima. Quando você clica, pode clicar aí na central de ajuda. Aqui na ferramenta tem a documentação das APIs, tá? O legal é que a ferramenta ela já traz esse menu, onde que ele vai dar o exemplo de todas as APIs disponíveis para consumo. E dentro delas, um dos conjuntos dele, isso daqui é bem técnico, tá, pessoal? Não sei se todo mundo vai entender, mas isso daqui é a documentação principal aqui das APIs. Então, pode descer um pouquinho. É só por cima mesmo. Pode descer um pouquinho, pode descer um pouquinho mais. Descer um pouquinho mais. Ele tem várias explicações de consumir e uma infinidade aqui de APIs para consulta. Para fazer coisa dentro do sistema, como perguntaram ali também por parte eu consigo fazer consultar dados, consigo finalizar uma atividade, consigo trabalhar sem precisar ali, tem como fazer isso daqui com RPA também, consumindo esses métodos, tá, pessoal? Então, sim, tem como extrair esses dados via API. E aqui entra o que eu trouxe lá no início da apresentação, né? O poder de um Citizen Developer com Professional Developer, né? Então, assim, para mim isso aqui é grego, gente. Não sei fazer isso aqui, tá? Eu não faço a menor ideia do que está escrito aqui. E não tem problema, porque eu consigo muito bem criar um aplicativo aqui, eu construir aplicativos sem código. Eu posso, ó, vou pegar isso daqui. Eu posso fazer isso aqui, eu, Bruna. Mas vão ter coisas como aquele manual de APIs ali que eu não sei fazer e eu vou chamar o Matheus. E nós, como uma dupla, criaremos automatizações muito ricas e maduras dentro da empresa, tá? Então, assim, a união da área de processos ou de qualquer área, a gente tem pessoas até aqui que são analistas financeiros, pessoas de marketing, pessoas de customer success,
não, todas as áreas da empresa têm processo, então qualquer pessoa pode criar, tá? E a área da TI entra como um up, né? Como algo que ajuda muito na questão de avançar o software e criar mais coisas e integrações. Chegamos ao fim. Que pena. Tem muita pergunta ainda aqui, né? Mas, pessoal, a gente vai encerrar, Vanessa. Cadê você, Vanessa? No chat. A gente vai encerrar, né, pessoal? Porque a gente gosta de ser muito pontual, tá? Aqui na Ziv. Então, foi muito legal, tá? Eu gostei muito porque vocês perguntaram demais. Infelizmente, tiveram perguntas que a gente não conseguiu responder. Respondemos 16 e ainda tem 17. Então, tem muita pergunta ainda. Mas ficamos felizes, né, com essa interação de vocês, com a aceitação aí do evento, que teve bastante gente inscrita. E é isso, né, Matheus? Agradeço também a tua presença, porque ajudou muito, tinha muitas perguntas técnicas que eu não saberia responder. Obrigado, Bruna, e obrigado por quem participou, pelo interesse. Isso aí, gente. Eu vou pedir para a Vânia, então, para a Vanessa do nosso marketing, deixar um link ali. Quem quiser pode nos chamar, quem quiser continuar a apresentação, falar com o nosso executivo de vendas, com o pessoal da área comercial para entender melhor, para entender o fit do seu negócio, o problema que você vai resolver. E aí eu deixo, ainda tem bastante gente aqui, deixo um convite. Não levem para 2023 os problemas que a sua empresa enfrenta hoje, tá? Busquem uma solução, busquem aí colocar no seu budget do ano que vem essa automatização de processos. Certo, pessoal? Muito obrigada, então. Obrigada de novo, Matheus e Vanessa. E até a próxima.